Você está começando a estudar e não sabe como montar um cronograma de estudos para o Enem 2022? Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar a fazer um cronograma que você cumpra ele e que funcione para você ser aprovado. Oi, pessoal! O meu nome é Liliane Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos supor que você tem um tesouro para encontrar. Você pode encontrar esse tesouro de duas formas. A primeira forma é através de um mapa do tesouro que vai te mostrar exatamente onde esse tesouro está. E a segunda forma é você escavando todo o local que você acha que pode estar e encontrar ele. As duas formas você vai encontrar esse tesouro. Mas da primeira forma, com o mapa do tesouro, você vai saber exatamente onde está e vai ir direto para aquele tesouro. Assim é com o cronograma de estudos. Você pode fazer o cronograma de estudos e chegar certamente na sua meta, que é passar no vestibular, saber exatamente o que você tem que fazer semana a semana, saber exatamente onde está o tesouro. Ou você pode escavar até encontrar seu tesouro, que é fazer um ano sem cronograma, sem planejamento. Você também pode ser aprovado assim, mas eu tenho certeza que com planejamento você vai ser aprovado muito mais rápido e sem sofrimento. Eu acredito muito que existem dois pilares para a sua aprovação: um bom planejamento e muito estudo. Por isso agora eu vou te ajudar a fazer o seu cronograma de estudos. A primeira coisa a se fazer é definir o seu objetivo. Quais cursos você quer entrar? Em quais universidades você quer entrar? E quando você souber isso, você vai lá no site Sisu Simulator e vai saber os pesos de cada matéria para o seu curso e para a sua universidade. E por que é importante saber esses pesos? Porque normalmente a sua nota é calculada com esses pesos. Lembra lá do ensino médio, lá do ensino fundamental, quando a gente aprendeu em matemática média ponderada, que era aquela média com pesos? É exatamente assim que o Enem, que o Sisu calcula a sua nota. Cada faculdade vai botar um peso, vai botar uma nota maior para uma matéria. Por exemplo, se você está querendo entrar em engenharia normalmente requer que você saiba bastante matemática, requer que você saiba física, química. Então eles vão dar peso, eles vão dar prioridade para essas matérias. Por isso que é importante você saber os pesos, porque na hora de montar o seu cronograma, você vai dar prioridade para essas matérias que têm um peso maior, que têm um número maior. Por isso é importante ir lá no site Sisu Simulator e ver exatamente qual é o peso para o seu curso e para a sua universidade. Outra coisa a se fazer é saber exatamente qual é a sua realidade. Saber quais matérias você tem dificuldade, quais matérias você tem facilidade. Por que isso é importante? Porque na hora de montar um cronograma, a gente vai levar em conta isso. Se você tem mais dificuldade numa matéria e ela vale mais para o seu curso, então você tem que dar mais ênfase nela. Você tem que estudar ela por mais tempo. Ou, se você não manda bem numa matéria e ela não vale muito para o seu curso, então talvez seja um momento de você botar pouco tempo para estudar ela. Ou, se você manda super bem na matéria e ela vale bastante para o seu curso, talvez seja o momento de você botar lá uma quantidade média de horas, já que você já manda bem naquela matéria, entendeu? Então, por isso é muito importante a gente saber qual é a nossa realidade. Quais matérias você manda bem, quais matérias você manda mal, para a gente montar esse cronograma. Então agora bora montar esse cronograma. A primeira coisa a se fazer é definir como vai ser seu cronograma. Se ele vai ser físico, em papel, ou se você vai ter ele virtualmente. E para isso você precisa definir onde você vai fazer ele. Você pode fazer no Google Sheets, no Google Calendário, você pode fazer no Excel, você pode ter uma agenda, um planner, você pode fazer numa folha A4, você pode fazer onde quiser, mas você precisa definir um local. A próxima coisa é definir os seus horários. Quais são os seus horários fixos, aqueles horários de compromissos que você não pode mudar, não pode adiar? Por exemplo, a sua escola, o seu trabalho, algum curso que você faz, aqueles horários que são fixos na sua semana. Agora, em quais horários ou quais dias você pretende descansar? Lembrem-se que descansar é tão importante quanto estudar. Por isso a gente tem que definir sim, se eu vou descansar no final de semana, se eu vou descansar num dia da semana, se eu vou descansar só de noite, por exemplo, mas é muito importante ter um descanso definido. E quais são os horários que você normalmente rende melhor?
Quais são os seus horários que você tem aquele pique de energia? Por exemplo, pra mim é de manhã, eu acordo super energizada. Mas, por exemplo, de noite eu já tô meio assim, ai, não tô aguentando mais. Então é muito importante você saber quais são esses horários pra você. Quais são esses horários que você tem esses picos de energia. Agora que você sabe quais são os seus horários e quais são as matérias que você tem facilidade e dificuldade, a gente vai montar o seu cronograma de horários com cada matéria. Mas nesse momento a gente só vai colocar lá química, física, a gente não vai colocar exatamente qual assunto você vai estudar naquelas matérias. Por quê? Porque logo eu vou falar para vocês como colocar cada assuntinho daquela matéria na sua semana, tá bom? A primeira coisa é, comece colocando as matérias mais difíceis para você ou aquelas matérias que valem mais para sua aprovação nesses horários que você tem mais energia. Por exemplo, eu tenho mais energia de manhã, então eu colocaria as matérias que eu tenho mais dificuldade de manhã. Por exemplo, biologia, que eu tenho dificuldade, eu colocaria logo de manhã. Acordei, tomei café, vou estudar biologia logo. Depois de colocar as matérias mais difíceis, você coloca aquela matéria que não é tão difícil assim para você vai encaixando. Tentem intercalar matérias difíceis com matérias não tão difíceis, para não ser um dia super pesado. Todo mundo já teve na escola aqueles dias assim que, olha, só Deus na causa. Aqueles dias que tinha matéria pesada atrás de matéria pesada, ou matéria muito conteudista, por exemplo, biologia, depois história, aquelas matérias assim que o pulso chega a dói de tanto escrever. Ou, por exemplo, um dia só de matemática, física, química, só conta, só exatas da cabeça. Então, tenta intercalar, tenta não fazer um dia tão pesado para você. Intercale matérias difíceis com matérias fáceis para o seu cérebro conseguir respirar um pouco. Você pode me perguntar agora, Liliane, quantas matérias eu coloco por dia? Pessoal, isso é muito relativo. Muitas vezes você pode demorar muito tempo para aprender uma matéria, outras matérias você pode demorar menos tempo. É normal, a gente tem dificuldades e facilidades em cada matéria. E também depende do horário que você tem disponível. Se você tem muitas horas para estudar, você vai poder colocar mais matérias no dia. Se você tem menos horas, você vai poder colocar só menos matérias. Tá tudo bem você aprender só poucas matérias por dia. Agora você precisa definir o que vale a pena pra você. Por exemplo, quantas horas você demora pra aprender uma matéria? Eu normalmente demoro mais ou menos de 2h30 a 3 horas pra aprender um assunto novo. E é isso, é o tempo que eu demoro normalmente. Quando eu tô no pique, depois de muitas horas, depois de muitos dias estudando, normalmente esse tempo vai caindo. Mas é uma média que normalmente eu sei que eu demoro. Qual é o tempo que normalmente você demora? Ou você não sabe esse tempo ainda? Tudo bem. Define algo preliminar por enquanto, vamos fazer um teste e depois você vai mudando isso. A segunda coisa é, coloque um tempo definido para você revisar. Tão importante quanto aprender teoria, fazer exercícios, é revisar. Não adianta você aprender uma matéria agora, se quando chegar lá perto da prova você não lembrar mais de nada. Então separe um tempo para revisar. Separe 1 horinha, meia horinha, o tempo que for necessário para você revisar. Que seja 10 minutos, mas separe um tempinho para você revisar. Agora, o terceiro passo é o que justamente vai te ajudar a cumprir o seu cronograma, que é separe momentos para lidar com os imprevistos, lidar com a matéria acumulada. É muita inocência da nossa parte achar que a gente vai conseguir cumprir o cronograma 100%. A vida acontece enquanto a gente está estudando. Vai ter um dia que você vai acordar meio doente, vai ter um dia que você vai acordar de saco cheio e não consegue estudar de jeito nenhum. Vai ter um dia que você vai precisar ir no médico, no dentista, resolver alguma coisa no cartório, sei lá. Vai ter imprevistos no meio do caminho. Por isso é muito importante. Deixem horários disponíveis para você lidar com os imprevistos. Esse foi um grande erro na minha preparação. Eu não deixava horários. E o que acontecia? Eu acumulava muitas matérias. E eu ficava sempre tentando apagar o fogo e não conseguia lidar com as matérias de forma estratégica e bem. Então eu recomendo para vocês, deixem horários. Depois que eu comecei a deixar horários disponíveis para desacumular aquelas matérias que tinham acumulado, eu fui muito melhor. Porque eu não ficava ansiosa, meu Deus, eu preciso fazer aquela matéria que eu acumulei, que eu não consigo. Não, você vai ter horário disponível ali, você vai conseguir desacumular aquela matéria, vai dar tudo certo. Deixem horários para imprevistos. E se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo.
Agora, vamos falar do conteúdo daquelas matérias. O que você vai estudar semana por semana? Pessoal, eu recomendo muito que você siga o cronograma de algum lugar. Que você siga o cronograma de algum cursinho, siga o cronograma de algum livro que você usa, da sua escola, siga algum cronograma. Por quê? Porque dessa forma você vai basear a ordem das matérias. É muito importante você saber que, por exemplo, você precisa aprender potenciação para você aprender funções. É muito importante você saber qual é a ordem das matérias que você precisa estudar. Por isso, eu recomendo para vocês infinitamente 2 cursinhos, que é o curso do Biologia Total e do Professor Ferreto, que lá tem os cronogramas e você pode organizar lá por 6 meses, 3 meses, por 12 meses, tem cronogramas de muito tempo. E aí você vai fazer o quê? Toda semana você vai separar um horáriozinho no seu cronograma para você olhar aquelas matérias da próxima semana e pegar para o seu cronograma. Por exemplo, em biologia, eu tenho que estudar ecologia, tenho que estudar células, por exemplo. Então, beleza. Essas são as matérias, eu vou colocar aqui nos meus horários de biologia aquelas matérias. Não deu para estudar tudo essa semana? Beleza, eu estudo na próxima semana. Por que eu não recomendo que você cumpra esses cronogramas de olhos fechados? Porque cada pessoa tem a sua velocidade. Se você ficar tentando acompanhar 100% o cronograma que uma pessoa fez para ela, aqueles cronogramas que eu sei que você já viu pela internet, que é assim, cronograma de estudos para o Enem tal, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Gente, cada pessoa tem uma velocidade. Às vezes você não vai conseguir cumprir tudo aquilo naquela semana que aquela pessoa determinou. Então é importante você saber a sua velocidade. Saiba o que você tem que estudar e coloque na sua semana. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem muito tempo para estudar, às vezes você vai conseguir fazer mais tempo, mais matérias na sua semana. Às vezes, se você é uma pessoa que faz escola, que trabalha, que não consegue estudar por muito tempo, você vai fazer menos de uma semana. E tá tudo bem, cada um na sua velocidade. O importante é você aprender e no final do ano você conseguir passar. Gente, e agora a dica mais importante que eu posso dar para vocês é: testem o seu cronograma por uma semana, por 2 semanas, por um mês. E se não der certo, adaptem ele. Não fica agarrado com um cronograma sem querer mudar ele. O cronograma foi feito para se adaptar a você. Ele tem que se adaptar aos seus horários, ele tem que se adaptar às suas matérias, ele tem que se adaptar à sua realidade, à sua velocidade de aprendizado, não o contrário. Não é você que tem que se adaptar a um cronograma, é ele se adaptar a você. Então, não tá funcionando? Mude. Mude sem dó, mude tudo se for necessário, mas não perca a esperança de seguir um cronograma, você vai conseguir. Se você não tá conseguindo seguir um cronograma, quer dizer que ele não foi feito para você, que ele não tá acompanhando o seu ritmo, a sua realidade. Então mude ele quantas vezes for necessário. Por isso eu digo para vocês, não siga o cronograma feito por outras pessoas. Crie o seu próprio cronograma, que vai ter muito mais chance de você conseguir realizar ele. Se você tem alguma dúvida sobre como montar um cronograma de estudos para o Enem 2022, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos eles. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para você fazer parte dessa comunidade de estudos que a gente está criando aqui e para receber dicas de estudo e dicas sobre o Enem. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga ter a sua aprovação no final do ano. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!